Andar, bom é andar com o Senhor Jesus e estar com Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus sempre por estar aqui, mesmo com a turbulência da vida, né? E dizer que para os irmãos que é aquele problema lá de São Paulo com meu filho, pelo menos aliviou todos nós aqui, porque por ele foi desistido daquela loucura que ele queria fazer com ele mesmo. Depois de muitas orações, eu creio e acredito sim que foram orações, nós aqui juntos e mais pessoas clamaram a Deus e pediram para que tal coisa não acontecesse. Deus fez a sua obra, porque só Ele que pode, nesses momentos tão difíceis, né, de cada ser humano, só Ele que pode mudar a história de cada um, né, da gente, né? E eu sou grato a Deus por Ele ter agido e Ele mudado a história. E eu sou muito grato a Deus por isso e creio, porque as coisas de Deus é tudo no tempo dele, do jeito dele, como Ele quer que seja. E eu creio muito em Deus que para a gente é impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu sei pedir as coisas ao Senhor e sei esperar. E eu tenho visto na trajetória da minha vida tudo que Ele tem feito comigo e com algumas pessoas da minha família. E Ele sempre tem dado resultados bons. É por isso que nós devemos sempre estar presente na casa do Senhor para agradecer tanto o bom como o ruim. E eu não tenho desistido das minhas lutas, das minhas batalhas. Sempre estou por aqui nos momentos bons e nos momentos ruins, mas continuo perseverando na presença de Deus. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, para te louvar, Senhor, e agradecer o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor de toda honra e toda glória, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, sou grato a ti, não tenho palavras para agradecer, Senhor, tudo aquilo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Tu és grande, Senhor, e és maravilhoso, Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, que abençoe cada dizimista ofertando da tua casa, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam dizimar nem te ofertar, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, traz mais dizimista para a tua casa, Senhor. Faz entrar pelaquela porta, Senhor, mais trabalhadores para trabalhar na seara, Pai, porque tu sabes, Senhor, que a seara é grande, Senhor, e precisa de trabalhadores, Senhor. Senhor, abençoa cada um que aqui se encontra, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amém. Agora vamos para o momento de oração, use o seu pedido.
Os irmãos podem ficar em pé, sentados e ajoelhados em nome de Jesus.
Amém? Agora vamos para o momento da palavra. Estarei convidando o pastor Paulo. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Quero cumprimentar mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor. Nós servimos a Deus que Ele ouve a oração, que Ele escuta o clamor da sua igreja. E nós já temos ouvido que resposta de oração do Deus que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração da sua igreja. Glória a Deus por isso, por tudo que o Senhor tem realizado já no nosso meio e tudo que ainda Ele vai fazer. Amém? Hoje, culto de doutrina, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de 1 João. 1 João, capítulo 2. Nós estaremos lendo a partir do versículo 7. Hoje eu queria falar um pouco sobre a nossa permanência em Cristo Jesus. O cristão ele precisa permanecer em Cristo. E queria falar um pouco sobre isso. 1 João capítulo 2, versículo 27. Vai dizer a palavra do Senhor: quando a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Orando ao Altíssimo Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por esta noite, te agradeço pela tua palavra. Ó Pai, aplica a tua palavra em nossos corações, que nossos corações estejam sensíveis para serem ensinados, para serem ministrados, para que cada dia, Senhor, nós venhamos estar sendo alimentados, Pai, pela tua palavra. Perdoa minhas falhas, os meus erros, Senhor. Ó Deus, que o Senhor usar a minha instrumentalidade, e que nós possamos estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. Fica conosco, fala conosco. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui na carta de João. João ele é conhecido como um apóstolo do amor. Ele, dos 12, ele foi o mais chegado de Jesus. Jesus ele tinha 12 discípulos ali, e eles andaram com Jesus. E João, ele foi um dos mais próximos de Jesus, se não o mais próximo, que Jesus também ele tinha amigos, ele tinha os seus, para quem ele também contava ali com ele na ajuda do ministério, do trabalho. E João ele era conhecido como apóstolo do amor, pois ele falava muito acerca do amor de Deus nas suas cartas, no Evangelho. Ele foi alguém que sempre esteve ao lado de Cristo, servindo a Ele. E ele fala dessa permanência, em servir ao Senhor, nessa permanência em estar com Cristo, de andar com Ele. E sabemos que no tempo presente muitas coisas sobrevêm para ficar afastado do Senhor. Sabemos que no tempo que nós, ou em todo o tempo, o inimigo ele sempre veio, ele lança os seus dardos, ele de forma sorrateira ele vem querer nos destruir e nos afastar da presença do Senhor. Mas o apóstolo
apóstolo João, ele nos ensina, ele nos chama a estarmos cada dia mais firmes e constantes na presença do Senhor. Ele nos chama para permanecermos em Cristo Jesus. E ele escreve esta carta e ele fala sobre isso. Ele dedica este capítulo 2 aqui, uma boa parte, para falar acerca disso. No versículo 18, a partir do versículo 18 aqui, do capítulo 2, ele vai dizer: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos se levantariam tempos trabalhosos, e muitos teriam comichão nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina. Muitos, o amor, iam se esfriar, e por causa de tantas problemáticas que no mundo ia estar acontecendo, muitos se afastariam da presença do Senhor. Mas o Senhor, ele nos convida a permanecer no caminho, a permanecer nele, a estarmos firmados, independente do que aconteça, independente do que sobrevenha aí, de tantas coisas, irmãos, que está para acontecer, que a Bíblia ela já revela, ela já falou aos corações, né, que a tendência era piorar mesmo, não era melhorar. Até a chegada do anticristo, que ele virá, né, e ele vai confundir a mente também de muitas pessoas. E João, ele começa aqui no versículo 18 dizendo que já é a última hora, né, e que nós ouvimos que o anticristo ele vem. Só que ele diz que muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O espírito do anticristo já está no mundo, né? A Bíblia não revela quem será o anticristo. A Bíblia ela, né, nos mostra que levantará um homem que ele virá sobre a eficácia de Satanás, e ele, né, virá com muita força e vai enganar muitas pessoas. E muitas pessoas ficarão confundidas, achando que ele é o próprio Cristo, porque ele vai fazer sinais, né? A sua imagem vai falar. Mas o espírito do engano, o espírito do erro, que é o próprio espírito do anticristo, ele já está no mundo, com a invenção de valores, querendo mudar as nossas mentes, os nossos corações. Até aqueles que estão na igreja, a Bíblia diz que no tempo da grande tribulação, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos aguentaria, né? Que vai ser um tempo muito difícil. E aí João, ele fala, irmãos, acerca disso. Ele começa a falar que no mundo já está o espírito do erro, já está, né, o espírito do anticristo já tem agido, porque a Bíblia diz que este mundo já é maligno, e nós não podemos se deixar ser levados, né? Aquele que é servo, aquele que é cristão, aquele que anda na palavra do Senhor, que conhece a verdade, não se pode deixar ser levado por essas coisas. E ele diz lá no versículo 19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. João, ele diz, irmãos, que muitos estavam no caminho, né? Confessaram a Cristo, porém, irmãos, os seus corações estavam distantes do Senhor. E ele diz que muitos saíram do meio deles, muitos anticristos, que apostataram da fé, que não permaneceram no caminho, que não tiveram uma constância na presença do Senhor. E ele diz que se eles saíram do meio de nós, porque eles não eram de nós, ele não fazia parte, por mais que eles estivessem ali, né? Muitos estão de corpo presente, né? Mas o coração, a mente está no mundo. Muitos chegam com uma perspectiva de bênção, de ganhar riqueza, de serem abençoados por Deus, mas muitos não querem o Deus da bênção.
conhecem. E muitas vezes saem até da casa do Senhor, saem da presença do Senhor e saem falando da igreja, saem falando de Deus, né? Não reconhecem o senhorio de Cristo, porque ele diz: se eles não permaneceram conosco, porque eles não eram dos nossos. Só que aí ele diz para aqueles irmãos que conhecem a verdade, aqueles que um dia, né, te entregaram a Cristo Jesus de todo o coração, que reconheceram o senhorio de Cristo. E ele diz lá no versículo 20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Ele diz àqueles que estavam ali ouvindo esta carta de João, quando João ele escreve esta carta é conhecida também como uma carta universal, não é uma carta endereçada para uma igreja específica, mas para todas as igrejas. Essas últimas cartas aqui de Pedro, de João, de Tiago, são conhecidas como cartas universais, diferentemente da carta que era endereçada à igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo escreveu, de Filipe, de Éfeso. Mas essas cartas aqui de João, elas são conhecidas como cartas universais e elas, né, foram endereçadas para a sua igreja, diretamente para toda a igreja, não que as outras não sejam, que também ela alcança a nós também. Porém, ele mostra que a igreja, irmãos, ela não pode apostatar, ela não pode, né, o cristão ele não pode se deixar ser levado pelas coisas deste mundo e sair da presença do Senhor. E ele diz que vocês que possuem unção, que vem do Santo, todos têm o conhecimento da verdade, da palavra. Ele começa a falar acerca dessa situação. Aí no versículo 21 ele diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque saibais, porque a mentira, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo e que nega o Pai, e o Filho. Então, João ele está falando acerca de algo aqui muito interessante, irmãos. Ele está falando acerca daqueles que negaram a Cristo. Eles até ouviram falar, eles até reconheceram ali no sentido de ele é o Cristo, né? Mas eles saíram, eles entraram e não permaneceram, e apostataram, e desistiram da caminhada. E muitos irmãos que se encontram nessa situação. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos desde o princípio. Nós precisamos estar firmados naquilo que o Espírito Santo, ele através, né, de tudo que nós aprendemos, através da sua palavra. Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos, que as pessoas estão trocando a mentira, estão trocando a verdade pela mentira. Há uma inversão de valores muito grande, e aquilo que era a verdade, aquilo que foram ensinados, né, através dos nossos pais, ou através dos nossos pastores, através de muito tempo que foi pregado através da palavra, hoje aquilo dali já é meio que relativo. Aquilo dali não é totalmente a verdade para muitos, né? O relativismo tem entrado nas igrejas, o relativismo tem alcançado corações. As pessoas agora já estão, muitas vezes, barganhando com Deus acerca da verdade, do que é pecado, do que não é, do que é verdade, do que é mentira. E o espírito do anticristo, irmãos, ele vem justamente com essa proposta. Ele vem para querer esfriar o nosso coração, ele vem para querer dizer que certas verdades já não é mais. E o mundo está sendo aí influenciado, né? As pessoas começam a acreditar no que elas querem acreditar, mas a palavra do Senhor, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não
que cada um de nós precisamos estar com os nossos olhos atentos à voz do Senhor. É por isso que João diz: vós possuís, versículo 20, vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento da verdade. Não vos escrevi porque não saibais da verdade, antes porque saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aí no versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Isso vai me lembrar, irmãos, que quando Jesus ele começa a ministrar os corações, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. E os fariseus, irmãos, eles começam a distorcer, eles não acreditavam, eles bateram de frente contra a mensagem de Jesus, contra o próprio Jesus. E eles começaram a negar Jesus. Só que Jesus, irmãos, certa vez falando com eles disseram: olha, mostra-nos o Pai. Os judeus, os fariseus estavam ali, e o Senhor falou: eu estou há tanto tempo convosco, e vocês dizem: mostra-me o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E eles não compreenderam, eles não entenderam o que Jesus estava falando. E é isso que ele está dizendo aqui: olha, aquele que nega o Cristo também nega o Pai. Aquele que nega o Filho nega também o Pai. Porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E eles passaram a não reconhecer o senhorio de Cristo, porque se deixaram ser enveredados pelo espírito do erro. Os próprios fariseus, os próprios judeus, os próprios religiosos da época, que conheciam a lei, onde os profetas em muitas situações falaram, profetizaram da vida do Messias, da vida do Cristo, e quando ele veio, eles se deixaram ser envolvidos pelo espírito do erro, da mentira. E aí, o Senhor ele fala, olha, no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa ao Filho tem igualmente o Pai. Não tem, irmãos, como nós dizermos que somos filhos de Deus, ou dizermos que amamos a Deus, se nós negamos o Cristo. Existem algumas religiões aí, né? A própria testemunha de Jeová não crê na divindade de Cristo. Eles não creem que Jesus é Deus, como tantas e outras religiões que se levantam, né, querendo negar o Filho, porque Satanás ele sabe que só há salvação através de Cristo Jesus. E que o homem ele só adentra o céu, o ser humano ele só tem salvação se ele permanecer em Cristo. Se nós sairmos da presença do Senhor, se nós não reconhecermos o senhorio de Cristo na nossa vida, não há salvação, irmãos. Se nós negarmos ao Cristo, a Jesus, irmãos, e é isso que Jesus está falando, e ele começa a incutir isso na cabeça das pessoas, o espírito do erro, o espírito do anticristo, começa a querer incutir isso na nossa cabeça, dizendo que nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos de uma igreja, nós não precisamos da palavra de Deus. E o texto ele fala sobre isso. E aqui no versículo 24 ele diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós o Filho e o Pai. Porque ele diz: se a palavra do Senhor permanecer em mim e em você desde o princípio, que é aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós somos ensinados. Sabemos que muitos aí hoje existem até projetos de mudar as escrituras, de tirar alguns versículos que já não servem mais para eles, que para eles mais não é pecado, em relação ao homossexualismo, em relação às drogas, à bebida e todas as outras coisas que para ele aquilo ali não é pecado. Então
isso não deve ser visto, e muitas vezes eles tentam mudar as leis, eles tentam querem mudar as escrituras, mas eles não vão conseguir, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a palavra, porque todos nós, irmãos, pecamos e falhamos. Eu, o pastor Paulo, tenho falhas, tenho pecado, eu erro, mas eu não posso dizer que o meu pecado não é pecado. Uma coisa, irmãos, é eu dizer que eu sou pecador e que eu reconheço o meu pecado. Outra coisa é eu dizer que o meu pecado não é pecado. E querer mudar, e querer arrumar um texto, e querer arrumar subterfúgios, ou querer fazer vista grossa para alguns textos daquilo que muitas vezes eu gosto de fazer, se eu gosto de furtar, se eu gosto de roubar, se eu gosto de adulterar, se eu gosto de fazer qualquer outra coisa aí que este mundo hoje acha que não tem nenhum problema, não é nada demais, e eu começar a romantizar, e eu começar a procurar caminhos para querer driblar aquilo dali que a palavra do Senhor nos diz que é pecado. E quando nós começamos a amar essas coisas, quando nós começamos a deixar o nosso coração se enveredar para essas coisas, nós já não estamos mais permanecendo em Cristo. Nós devemos permanecer nele. A Bíblia diz que nós não devemos só permanecer, nós devemos estar arraigados a Ele. Aleluia! E Ele diz na sua palavra: olha, permanecei naquilo, filhinhos. João está dizendo: permaneça naquilo que vocês aprenderam desde o princípio. Aleluia! O apóstolo Paulo, certa vez ele falou isso para Timóteo. Se você ver lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele escreve para aquele jovem pastor e ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aleluia! E de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, virão tempos trabalhosos aí, mas tu, porém, aleluia, permanece naquilo que aprendeste desde o princípio. Permaneça, mesmo que o mundo não queira, mesmo que seus parentes, seus familiares, mesmo que muitos apostatem da fé, já não acreditem mais, já acham que aquela história que Jesus vai voltar foi história passada, que ele não vai voltar, que a palavra de Deus não vai se cumprir, que essas escrituras, essas verdades que estão aqui escritas não vão se cumprir. Mas esta palavra, irmãos, ela precisa estar cada dia firmada no nosso coração, porque ele diz: essa escritura é ela que vai te fazer sábio. Aleluia! Essa é a escritura que pode fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, nem pensar em deixar Cristo. Todos nós passamos por momentos de fraqueza. Não existe supercrente. Todos nós passamos por momentos de esfriamento. Porque esfriamento não quer dizer no esfriamento na fé em crer em Cristo Jesus, mas a caminhada, a Bíblia diz que o caminho é estreito. E se o caminho é estreito é porque não é fácil, mas é Ele que conduz a salvação. E nós podemos até, irmãos, estar em momentos difíceis, às vezes vem um esfriamento, às vezes vem uma fraqueira, mas a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 40, ele diz que os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Renovarão as suas forças, subirão como águias. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que essa palavra
ela precisa permanecer em mim, em você. Nós precisamos permanecer em Cristo. E o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo, permanece, porque é isso que vai te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Não é no pastor, não é no padre, não é em Maomé, não é em João, não é em Maria, não é em Allan Kardec, é em Cristo Jesus, diz a palavra. É permanecer em Cristo Jesus, porque é Ele, quando é dele que vem a nossa força, é dele que vem o socorro. Mesmo que nós olhemos para essas cadeiras e vejamos ela vazia, não é esse o desejo do nosso coração, não é o desejo de Deus. O Senhor Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas assim como o Senhor falou através do apóstolo Paulo, assim Ele também falou aqui através de João. Como é que está a nossa força? Como é que está a nossa caminhada? A permanência na palavra. Aí voltando aqui para João, 1 João, capítulo 2, onde estávamos lendo. Aí lá, no versículo 25, ele diz, no versículo 25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Veja, irmãos, que o apóstolo João estava dizendo que muitos querem enganar, mas existe uma promessa da parte do Senhor que Ele fez a mim e a você. Existe uma promessa que ela não pode ser esquecida. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele escreve acerca da armadura de Deus, uma delas é o capacete da salvação. Porque a nossa mente ela precisa estar protegida para que ninguém tome, para que ninguém acesse a nossa mente, o nosso coração a ponto de nós virmos pensar, vou deixar Jesus, vou sair da presença, vou parar, não conheço mais o Senhor, não reconheço mais o senhorio dele na minha vida, não reconheço mais a sua palavra. E muitos têm, irmãos, andado desta forma, desejando desistir de servir a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É do nosso coração, irmãos. É nós que dizemos o que deve entrar ou que não. A nossa mente, o nosso coração precisa estar protegido com o capacete da salvação. Aleluia! Nós precisamos cada dia permanecer em Cristo Jesus, dizendo: Senhor, a luta é grande. É feito aquele louvor que nós cantamos, vai valer a pena. Quando Ele diz: eu compreendo os teus caminhos. Muitas vezes nós não entendemos por que tantas lutas, por que tantas batalhas, por que tantas investidas do inimigo, por que tantas aflições que sobrevêm na caminhada. Mas o apóstolo Paulo ele também diz: alegrai-vos quando tiverem em grande tribulação, porque a tribulação vai produzir a paciência vai produzir a experiência, e a experiência vai produzir a esperança, e a nossa esperança não traz confusão, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Aleluia! A nossa esperança está nele, e é isso que João está dizendo aqui: olha, permaneça em Cristo. Não troque a sua salvação por nada. Não negocie a sua comunhão com Deus por nada. Assim como Esaú negociou o seu direito de primogenitura com Jacó. E às vezes nós começamos a negociar. As pessoas começam a negociar com o mundo. Tem pessoas, irmãos, que estão até vendendo a sua alma por riquezas, por fama. Tem pessoas, quantos nós ouvimos falar hoje nas mídias televisivas, que chega lá no palco e diz: não, onde você começou a cantar? Não, comecei a cantar na igreja.
bênção. Comecei a cantar na igreja e eu aprendi lá, porque Deus me chamou para adorar a Ele. E foi para o mundo, e começa nas mídias televisivas criticar a igreja, começa a dizer que na igreja não tem pessoas que prestam, e começa a blasfemar. E começa a blasfemar até contra o Senhor, porque foi enveredado pelo Espírito Anticristo. Não permaneceu em Cristo e saíram. Ou que você pode até se esfriar, que não é bom. Não estou dizendo que isso é bom. Alguém pode até se afastar da casa do Senhor, das coisas de Deus, mas que a palavra do Senhor nunca se afaste do seu coração. Nunca deixe de reconhecer o senhorio de Cristo. Se possível, volte. Retorne. Que a semente que foi pregada desde o início pela sua mãe, pela sua avó, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, aquilo que você aprendeu da sua mãe, eu disse, da sua avó, volte. Permanece naquela palavra que você foi ensinado na sua casa. Aleluia. Quando, irmãos, nós se deixamos o nosso coração sendo ensinado, quando nós passamos a ser uma terra boa, que a semente ela cai lá, a palavra de Deus ela floresce, nós podemos até se esfriar, nós podemos até passar momentos difíceis, nós não podemos até não entender, circunstâncias da vida, nós podemos até se afastar um pouco, mas nós voltamos, assim como o filho pródigo. Aleluia. Ele sabe que o lugar dele é na casa do Pai. Aquele que serve a Deus, aquele que um dia foi impactado pelo amor de Cristo Jesus. Aleluia, era isso que João estava dizendo. Eu sei que você já conhece, porque a unção do Pai permanece em vós. E ela me ensina todos os dias que não há outro lugar longe de Jesus para viver, irmãos. É como aquele louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Nós podemos até se afastar um pouco, nós podemos até desistir de certas coisas e parar, mas nós retornamos, porque nós não saberemos viver em outro lugar senão na presença do Senhor. Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Aí lá no versículo 27, ele continua dizendo, aqui em 1 João capítulo 2, ele continua: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. É o Espírito de Deus que está em mim e em você. O Espírito Santo, ele está vivendo, ele está ministrando todos os dias nossos corações. Ele está dizendo: permaneça em Cristo, não saia da sua presença. Quando nós, irmãos, pensamos assim como Asaf disse: eu quase desviei meus passos. Quando eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios, quando eu comecei a olhar para este mundo, porque, irmãos, nós começamos a querer analisar essas coisas. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós queremos todas as bênçãos do mundo para as nossas vidas, da igreja. Porque eu sou filho de Deus, sou filho de rei. E aí eu vejo fulaninho, eu vejo alguém que está prosperando, faz tudo que é de coisa errada no mundo, mas está prosperando. A minha vida é melhor, a vida dele é melhor do que a minha, que estou na casa do Senhor, que estou dedicando a minha vida para servir a Deus. As pessoas começam a analisar que a bênção maior é as bênçãos materiais e não os céus. Foi isso que o pai do filho pródigo falou para o seu filho que ficou, que o outro tinha ido embora. Ele disse: olha, filho, você tem tudo, o que é meu é seu. O Senhor está dizendo: olha, este mundo aqui não tem nada para nós, não. Isso aqui já é uma lei, não vai passar. Deus, ele quer nos abençoar.
abençoar aqui também, amém. Ele pode te abençoar. Mas Ele preparou um lugar para mim e para você. Que não se compara ouro e prata, não vai comprar a tua salvação. O que você ganhar aqui, o que você angariar aqui, um dia vai ficar, a trata vai comer, o ferrugem vai comer. Mas vai chegar um dia que Jesus vai nos chamar pelo nome. Aleluia. E nós estaremos para sempre com Ele, irmãos, porque isso daqui é tão passageiro, é tão passageiro. Por isso Ele disse: filho, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar, conquistar as nações aqui deste mundo, mas não tem paz interior? E sabe que nos últimos dias Jesus vai voltar, e o que vai ser da tua vida? Para onde você vai? Aonde você está preparando para a sua alma estar? Quando nós olhamos para as pessoas poderosas desta terra, pessoas ricas, milionários, bilionários, olhamos para Michael Jackson, Silvio Santos, todos esses homens passaram. Pessoas que conquistaram coisas grandiosas passaram. Onde é que eles estão agora? Eu não sei. Eu não estou dizendo aqui que eles foram para o inferno, eu não estou dizendo isso. Deus é quem sabe. Mas o Senhor está falando: olha, você pode conquistar fama, você pode conquistar tantas coisas aqui neste mundo, mas se você não tiver a presença do Senhor na sua vida, se você não permanecer em Cristo, se nós não permanecermos nele, nós não fizemos nada. Mas o Espírito Santo, Ele tem falado aos nossos corações todos os dias: filho, está difícil, a luta é tão grande, permaneça em Cristo Jesus, aleluia, permaneça nele. Se você vê o versículo 28, ele diz: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, olha qual é o propósito. Esse é o maior propósito, irmãos, de Cristo para mim, comigo e com você. Para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Porque, irmãos, nós sabemos da nossa caminhada. Se nós se afastarmos do Senhor, aquele que conhece a palavra do Senhor, no dia que Jesus ele soar a trombeta, que os anjos soarem a trombeta, e Jesus ele voltar, aquele que conhece a palavra, ele vai reconhecer, ele vai dizer: eu me afastei do Senhor. E envergonhado, não vai nem querer se justificar. É por isso que o Senhor diz: olha, muitos dirão naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome, eu evangelizei em teu nome, eu curei em teu nome. O Senhor vai afastar de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque você poderia até ter nome de que vive, como as casas da igreja, mas estava morto. Poderia até se dizer que eu sou amigo do Evangelho, eu gosto da igreja, mas vinha um dia, faltava 100, não tinha prazer em estar em Cristo. Não é prazer, irmão, em estar na igreja, no templo físico. Não é prazer em estar com o pastor ou com um irmão ou outro. Isso também é bom, a comunhão é bênção, mas é o prazer em estar em Cristo. Eu vou para a casa do Senhor porque eu quero adorar a Ele. Eu vou para a casa do Senhor porque eu sinto prazer em servi-lo. Eu amo o Senhor, irmãos. E quando nós entendemos acerca do amor, porque talvez você possa dizer assim: pastor, como é que eu faço para eu permanecer em Cristo? O que é que eu preciso fazer? É amar o Senhor de todo o coração. Ele diz: amai o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve sobre o amor, sobre este amor que nos faz permanecer em Cristo. Porque o amor de Deus, ele, irmãos, nos constrange. E assim nós devemos amar a Deus, assim como Ele nos amou também.
4, nós vamos ler até o versículo 13. Veja que como ele fala do amor. E eu estava meditando, irmãos, nesse texto ontem à noite, e o Senhor falou profundamente ao meu coração acerca de permanecer nele, acerca de amar o Senhor, e é justamente este amor, irmãos, que nós devemos ter também para servir ao Senhor. Porque ele diz, olha, o amor é sofredor, irmãos. É quando muitas vezes nós estamos sofrendo, é muitas vezes as investidas do diabo está vindo sobre as nossas vidas, as lutas estão grandes, mas a gente diz, eu continuo amando o Senhor. Eu continuo sofrendo por amor à causa do Evangelho, por amor a Cristo. Aí ele diz, olha, o amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. Ele não começa a comparar a vida dos outros, como Adaf fez. Não, a vida de fulano é melhor do que a minha. Ah, eu vou deixar Jesus, eu vou deixar os caminhos, porque eu queria que comigo fosse diferente. Não, o amor não é invejoso, irmão. Nós continuamos amando a Deus, independente de qualquer coisa. O amor não é invejoso. Eu nunca tinha meditado, irmão, nesse texto, nessa perspectiva. E o Espírito Santo falou no meu coração através desse texto. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Se nós amamos a Deus, irmão, nós não vamos querer se ensoberbecer diante de Deus. Nós não vamos querer chegar diante do Senhor dizendo, Deus, o Senhor não cumpriu aquela promessa. Deus, o Senhor não fez aquilo, o Senhor não respondeu aquela oração. E nós começamos a se ensoberbecer diante do Senhor. Mas o amor não se ensoberbece, não se porta com indefensa, não busca os seus interesses. Nós buscamos o interesse do Senhor. Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, isso que Jesus falou. Senhor, que não seja como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Senhor, que não seja o meu interesse, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então a vontade de Deus sempre vai ser a melhor para mim, para você. Se nós amamos o Senhor, nós vamos entender isso, nós não vamos buscar os nossos próprios interesses. Nós não vamos servir o Senhor por interesse. Aleluia. Volta lá para eu ver. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aleluia. Permanece na palavra, permanece na verdade de Deus. Nós não vamos se regozijar com a injustiça como nós estamos vendo neste mundo, no tempo presente, precisamente na nossa nação. As pessoas trocando os valores, as pessoas amando mais o errado do que o certo, as pessoas romantizando traficante, as pessoas amando mais as drogas, o aborto. Não estou aqui falando de política, mas este mundo está se enveredando para a inversão de valores. Não mais se alegra, muitos estão se alegrando com a injustiça, mas a gente folga, nós se alegramos com a verdade. Amém. Nós nos alegramos com a verdade, tudo sofre, mesmo que nós venhamos sofrer, mesmo que alguém venha dizer assim, olha, eu vou fechar a igreja, assim como nós estamos vendo lá na China, assim como nós estamos vendo em tantos países que já querem tirar a palavra de Deus, querem apagar o nome de Cristo, mas muitos estão lá nesses lugares sofrendo, mas eles não deixam de permanecer em Cristo. No Brasil já está uma vez a ver com os condomínios, né? Sim. Nos quê? Os condomínios. Sim, os condomínios. Você vê como de forma sorrateira o inimigo, irmão, ele vai querendo adentrar nos corações, enganando as pessoas, e as pessoas vão achando isso tudo muito bonito. Já mandaram tirar os crucifixos, né, das escolas, do Senado, e de forma sorrateira vai querendo enganar a mente das pessoas, e as pessoas vão achar isso muito bonito. E muitos agora, já até que tinha uma família cristã, que tinha uma família crente, já começa a pensar diferente,
ele sofreu por nós. O amor, ele sofre. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. O amor nunca falha. Mas veja, irmãos, havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tem tantas profecias ali, tantas coisas no meio da caminhada vão passando e vão ficando. Aleluia. Mas nós nos servimos a Cristo, que permanecemos nele. Aí ele diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora não é qualquer coisa que vai mover a minha a você do lugar, não. Você é alguém que tem uma mente formada em Cristo. Aleluia. Não é qualquer ideologia que vai se levantar aí, que vai dizer que você não é isso que você pensa que é. Quantas pessoas que perderam a identidade? Quantas pessoas, irmãos, têm se sentido até como um animal? Quantas coisas o inimigo tem discutido na mente das pessoas, e as pessoas: não, agora eu quero me casar com a árvore. Não, eu sou um animal. Se eu penso como um animal, eu sou um animal. Se eu penso que eu sou isso, eu vou ser isso. E essas coisas vão chegando e vão alcançando as mentes. Mas, irmãos, aquele que nasceu da palavra do Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que permaneceu nas Escrituras, ele cresceu nela, ele está enraizado nela, e ele deixou de ser menino e agora passou a ser grande, passou a ser homem e mulher de Deus. Aleluia. Nada vai lhe tirar, nada vai lhe mover do lugar, nada vai lhe tirar de Cristo Jesus. Aleluia. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Passa por isso, por favor. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece o que? A fé, a esperança e o amor. E estes três mesmo, o maior destes é o amor. E o Senhor Jesus, ele falou que Deus é amor. Permaneça nele. Permanece, está em Deus. Nada venha tirar isso da nossa mente, daquilo que o Senhor ele falou aos nossos corações. Jesus mesmo falou isso lá em João 15. João 15, 4 até o 11. Veja que Jesus falou: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permaneça em Cristo. Permanecemos em Cristo. Aí ele continua: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. E a gente sabe que fogo ele está querendo falar, irmãos, no inferno. A Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Ele diz: temer aquele que pode matar a alma e lançar no inferno. E esse é Cristo Jesus. Muitas pessoas, irmãos, têm negado a Cristo. Muitas vezes muitos têm colocado a arma na cabeça para dizer: negue a Jesus, e muitos têm negado. E depois dali morrem. Mas, irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo, né, que se nós estivermos nele, irmãos, nós não morreremos. Estaremos com ele para sempre. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis e tudo o que quiserem. Pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Aleluia.
honrado meu Pai, desde muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo em que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Porque se a palavra do Senhor permanecer em você, o amor de Deus vai permanecer. Amém. Mas quando nós começamos a amar o mundo, quando nós começamos a amar as coisas deste mundo, nós já não estamos mais permanecendo no Senhor. Quando nós estamos trocando as coisas de Deus pelo mundo, nós já não estamos mais permanecendo no amor de Deus, na presença do Senhor. Então nós devemos estar a cada dia analisando o nosso coração, irmãos. Será que eu continuo amando o Senhor? Será que eu continuo com o meu coração em Deus? Será que eu permaneço em Cristo Jesus? Lá em 1 João 2,6, eu vou terminar já. 1 João 2,6. Ele diz: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Deve amar as coisas de Deus. Deve buscar as coisas do Senhor e não as do mundo. Então nós devemos analisar o nosso coração se nós continuamos amando a Deus ou não, permanecendo nele ou não. No versículo 5 do capítulo 2 aí, ele diz: mas aquele que guardar a sua palavra, que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Se nós guardamos a sua palavra. Se nós não guardamos a sua palavra, irmãos, já não estamos mais nele. Aí lá no versículo 15 e 17, para terminarmos. Aí no capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, consciência da carne, consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então que nós, irmãos, venhamos amar o Senhor a cada dia. Nós devemos permanecer nele, irmãos. Nós devemos guardar o nosso coração. Mesmo que as fraquezas venham, ficar em pé. Mesmo que as lutas venham, não deixemos de servir ao Senhor. Esse mundo já é maligno, nós temos visto muitas coisas. Nós temos visto tantas coisas, irmãos, nos últimos tempos e vai piorar. Mas nós não viemos nos mover no nosso lugar. Como é que está a tua força? Como é que está as nossas forças no tempo presente? Talvez você que saiu da presença do Senhor, se esfriou. Você que me assiste, o Senhor te chama de volta. Talvez você não permaneceu ali naquela caminhada. Mas o Senhor Jesus está renovando as tuas forças. E Ele está te chamando de filho. E Ele está dizendo: volta, permaneça em mim, não saia por nada, porque eu vou voltar. Que existe algo que precisa ser mudado. Aleluia. Oh Senhor, se existe algo que precisa ser transformado. Oh Deus, quantas vezes nós sentimos frieza, fraqueza. Quantos pensam em desistir e parar? Mas nessa noite o Senhor renova as nossas forças. O Senhor vai mudando tudo que não te agrada. Que o nosso coração começa a amar o mundo, as coisas do mundo, Senhor. E nós queremos tirar os passos e sair da tua presença, Senhor. Não permita, Deus, nós queremos permanecer em ti. Senhor, não nos deixa, Senhor, se desviar, sairmos da tua presença. Nós queremos mais de ti, nós não queremos ser igual, nós não queremos amar este mundo, Jesus. Nós te amamos, Senhor.
nas lutas. Ele está contigo independente das decepções aqui neste mundo, Senhor. Vai mudando o nosso ser, a nossa mente, Senhor, para estarmos mais perto de Ti, a ponto de sentirmos o Teu respirar, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pensamentos errados. Purifica-me, Senhor, na Tua palavra. Santifica-me. Oh Deus, esse mundo jaz no maligno, Senhor. Oh Deus, as coisas me empurrando para nos tirar da Tua presença. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Aleluia. Nós permaneceremos firmes, Senhor, em Ti, Jesus. Aleluia. Vale agradecer ao Teu nome. Necessita ser mudado, Senhor, Aleluia. porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti, Senhor, a cada segundo. Aleluia. Assim como o ar que respiramos, nós precisamos de Ti, Jesus. Assim como a força suspira pelas correntes das águas, a nossa alma suspira por Ti, Deus meu e Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Mas de Ti, Senhor. Menos de nós, mais de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra ministrando em nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por renovar as nossas forças. Obrigado por nos alimentar através da Tua palavra. Oh Deus, tantas lutas, Pai, tantas investidas, setas do diabo na nossa mente, no nosso coração, para querer nos parar, nos tirar de Ti, da Tua presença, Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que toda arma preparada contra nós não prevalecerá. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso socorro, nossa força, Deus. Permanece abençoando os Teus filhos neste lugar. Ó Deus, as famílias que o Senhor trouxe neste lugar. Ó Deus, divide os corações daqueles que estão frios, daqueles que estão sem forças. Ó Deus, daqueles que pararam de alguma maneira, Senhor, mas continua com um coração crente que o Senhor é o Senhor das suas vidas. Que o Senhor divide esses corações nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. E traz de volta para a Tua presença, para a Tua casa. Ó Deus, muda os corações das mentes, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida, Senhor, daquele filho pródigo. Assim, Senhor, como o Senhor fez na vida de Asaf. Assim, Senhor, como o Senhor alcançou os corações de tantos, Pai, que hoje permanecem nos Teus caminhos, porque o Senhor é a nossa força. A dúvida daqueles, Pai, que vão ser salvos neste lugar. Vai trabalhando nos corações desta comunidade, Senhor. Vai, Senhor, atraindo os corações. Vai movendo, Senhor, as águas, Senhor, ao nosso favor. Ó Deus, aqui nesta igreja, para que o Evangelho alcance os corações. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono. Abençoa os Teus filhos, Pai, neste lugar. Ó Deus, traz, Pai, a família que estará vindo, Senhor, neste final de semana. Que o Senhor possa trazer na Tua santa paz, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor daqueles veículos e que eles possam chegar na Tua santa paz neste lugar. Que seja dia de bênção, Pai, com a Tua filha. Obrigado por tudo, fica conosco. Ó Deus, tem com o diácono Luciano no seu trabalho, tem com o diácono Carlos no seu trabalho. Ó Deus, com as famílias aqui representadas. Todas as coisas que nós te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.